Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje nós vamos estudar um texto bíblico que está lá no Antigo Testamento, tão antigo que é lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos ler juntos esse texto. Antes de lermos, vamos ter primeiro um momento de oração. Eu quero convidar você a você entregar a sua vida diante de Deus. Se tu está com a tua família, ora com a tua família. Se tu tem alguém contigo agora, vamos orar e depois daí a gente continua com o nosso estudo. E agora vamos começar a leitura do nosso texto. Se você quiser, leia o texto sozinho em casa, ou até com as pessoas que você está aí, e depois a gente pode continuar. Mas se quiser me acompanhar na leitura, então agora continue no vídeo. Gênesis 3, versículo 1 a 8, está escrito assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui vai a nossa leitura bíblica. Surgiram algumas questões para você? Ou quem sabe observações? Tome agora seu tempo para anotar suas questões, as suas observações. Se for necessário, releia o texto de novo e depois continuaremos. Então, para mim, as seguintes questões surgiram. Por que Deus criou a serpente? O homem estava destinado a pecar? E Deus sabia que tudo isso ia acontecer? Essas questões que me surgiram, talvez também tenham surgido para você. Agora vamos fazer um estudo e daí vamos descobrir, será que podemos responder essas questões? Então vamos lá. Nós estudamos aqui Gênesis 3. É uma passagem muito importante para nós cristãos, porque ela explica como é que o pecado ele entrou no mundo. É importante que antes de falarmos sobre o pecado, nós possamos voltar um pouquinho e entender do que estamos falando aqui. Estamos falando, antes da queda, de um Deus que havia criado o mundo de uma maneira perfeita. Deus criou os céus e terra, tudo aquilo que está habitando, crescendo no meio dessa terra. E Deus também criou isso tudo com um propósito. Aqui nós, se entendemos todo o contexto bíblico, vamos perceber que Deus ele é amor e tudo que emana dele emana da sua natureza amorosa. Quando Deus ele criou o mundo, ele também criou o mundo como um palco para que ele pudesse colocar ali aquele com quem ele se relacionaria, o ser humano. Depois que toda a natureza é criada em perfeita harmonia, ali o homem é colocado para estar em relacionamento com Deus e para cuidar da criação. No texto anterior, nós vemos que Deus ele dá ao homem a tarefa de estar nomeando, dando nomes mesmo, a todos os animais da terra. E quando a Bíblia fala sobre homem, ele está falando sobre Adão. E Adão, em hebraico, significa mais do que homem, significa humanidade. Então Deus incumbiu a humanidade de estar cuidando da terra e de estar vivendo em sua obediência para poder cuidar de toda a criação e desfrutar da criação. Por isso Deus também proveu à humanidade o que era necessário para que se alimentasse e pudesse viver. A Bíblia fala que Deus ele criou árvores frutíferas para que pudesse desfrutar de todas elas. E também é Deus quem colocou lá no meio do jardim a árvore da vida. Desse jardim que se chama Éden.
A árvore da vida era o que possibilitava que a humanidade vivesse com esse Deus, uma vida eterna, de fato. A gente pensa, né? Pois é, vida eterna. O que será que é a vida eterna? Se nós lemos lá em Apocalipse, vamos ver que lá nos céus, de novo está presente a árvore da vida. A árvore da vida é uma dádiva de Deus, para que cada ser humano pudesse viver em comunhão com Ele por toda a eternidade. E aqui a árvore da vida está presente, e dela os seres humanos poderiam comer à vontade. Mas Deus não é um Deus tirano. Ele também dá a possibilidade do homem e da mulher obedecerem a Ele, e por isso Ele cria a árvore do discernimento do bem e do mal. E quando Deus cria a árvore do discernimento do bem e do mal, Ele cria porque o ser humano tem livre-arbítrio, porque ele tem a possibilidade aqui de escolher estar no discernimento de Deus ou buscar o próprio discernimento. E pelo que nós vimos até antes do capítulo 3, o homem andava em harmonia completa com esse Deus. Entretanto, por que eu falei tudo isso? Eu falei com um propósito. Eu falei como a criação ela era. Qual era o propósito original de tudo aquilo que foi criado, do porquê nós fomos criados. Era para estar em perfeita harmonia com Deus, para estar em vida com Ele, para sempre. E se nós formos ler outros relatos da criação em culturas diversas, veremos muitas semelhanças. Uma curiosidade que eu descobri estudando esse texto bíblico através dos comentários, do manual e tudo mais, é que todas as culturas, pelo menos das que nós temos conhecimento, acreditavam em um Deus único no início das coisas. O politeísmo, a crença em vários deuses, ela veio depois, ela se desenvolveu a partir da crença de um único Deus. Então, lá no início, muitas culturas reconheceram que havia um Deus e que esse Deus havia criado todas as pessoas, ou pelo menos toda a criação, com o propósito de estar relacionado com ela. A gente tem vários relatos de criação, com certeza, mas os primeiros relatos falam de muitas semelhanças, inclusive nos relatos sumérios, nós vemos aqui até os personagens se conectando de uma forma muito parecida com Gênesis. E agora nós chegamos ao capítulo 3, que é um capítulo muito triste, porque ele relata a história da criação perfeita que cai. E quando eu falo a criação, estou falando não somente do homem, mas toda a criação padece junto com o homem. Eu falei antes que o homem e a mulher foram criados para cuidar da criação. No momento que eles se corrompem com o pecado, eles corrompem o resto da criação. E já vamos entender o porquê. Então, nós começamos com a figura da serpente Satanás. Aqui eu li em alguns comentários que quando nós estamos nos referindo a Satanás, a serpente, nós estamos vendo aqui uma criatura que é inteligente, é criação de Deus, e que essa criatura não necessariamente é a literalidade uma cobra. Talvez ela se apresenta na forma de uma serpente, de uma cobra. O importante é que para a mulher não gerou nenhum tipo de medo. A mulher não estava amedrontada com a presença da serpente. Ela não estava assustada. O que eu falo aqui é que Satanás, ele sabe a forma correta de se apresentar às pessoas. Ou seja, de uma forma que não cause medo. Até nós já ouvimos falar muitas vezes que Satanás se faz de anjo de luz para poder se aproximar dos eleitos de Deus. E aqui Satanás se aproxima na forma de uma serpente. Não quer dizer que se você hoje encontrar uma jararaca aí andando pela rua, ou uma caninana, ou qualquer tipo de cobra, ali é o diabo que está passando na tua frente. Não leve nessa literalidade. Mas a maneira como Satanás se apresenta aqui é de uma maneira que ele, com seu caráter, consegue seduzir a mulher e consegue fazer com que ela caia na sua conversa. É interessante que quando Satanás se aproxima da mulher, a primeira coisa que ele faz é pôr em dúvida o caráter de Deus. Fazer a mulher duvidar, até com uma pergunta que às vezes parece inocente: é verdade isso mesmo que Deus te disse? Quer dizer, é verdade? Quer dizer, condiz com a realidade de fato? Será que Deus ele tem boas intenções? E a mulher, então, ela repete, ela diz: olha, Deus ele disse para nós não comermos dessa árvore e nem tocarmos. Quando a gente lê o texto anterior, a gente vai ver que Deus disse não comam, ele não falou não toquem. Mas a mulher, ela acaba exagerando um pouco mais o caráter de Deus, dizendo não, na verdade é uma coisa muito mais grave.
É interessante como a serpente faz aqui o seu jogo. Ela pega uma coisa que é verdade e ela vai mascarando e ali vai implantando a sua mentira. Por isso que a Bíblia nos diz que Satanás é o pai da mentira. Porque ele age de uma maneira que às vezes é tão inocente, às vezes parece só uma questãozinha tão básica, mas no fim ele tem propósitos malignos. O que acontece aqui é que o envolvimento com essa árvore levaria à morte. Aí você pergunta, tá, mas como assim levaria à morte? Quer dizer que na hora que comerem, então vai vir uma espada e vai descer para a cabeça do homem e da mulher? O que dava vida ao homem e à mulher? A árvore da vida. Significa que no momento que eles comessem da árvore do discernimento, eles não teriam mais acesso à árvore da vida. Olha, a gente pode tentar interpretar isso de várias maneiras. Uma passagem aqui dos meus livros que eu achei interessante é onde que eles dizem assim, que a árvore da vida e a árvore do discernimento do bem e do mal, eles são quase um sacramento, né? Quase como a gente quando come hoje a Santa Ceia. A gente sabe que ali, quando a gente tem um pão lá na nossa mão, esse pão não vai ter gosto de carne. A gente diz, esse aqui é o corpo de Cristo, a gente experimenta e come do corpo de Cristo, falamos sim, este é o corpo de Cristo, embora ele não tenha gosto de carne, ainda assim, ele tem todo um poder, um significado naquelas palavras, porque o que estamos fazendo ali é algo que também tem um peso espiritual. E aqui, quando nós falamos de árvore, que era aquilo que havia no contexto deles naquela época, estamos falando de algo que carrega dentro de si um significado muito profundo, de algo que tem uma consequência espiritual e também física para eles. E o que acontece é que agora eles estão tendo um envolvimento com algo que pertence a Deus. O discernimento vinha de Deus. Não é que antes eles não tinham discernimento do bem e do mal, eles tinham, mas isso vinha do seu Criador. Assim como Deus ele havia mantido eles, dando a eles tudo o que eles precisavam para comer e para viver, também Deus estava dando a eles todo o discernimento. E era Deus quem os orientava, era Deus quem os guardava, Ele quem ordenava. E agora, o que a serpente, que a cobra faz? Ela diz, vocês, não é verdade que vocês jamais vão morrer. O que quer dizer é que vocês, quando comerem deste fruto, vão se tornar como Deus. E é por isso que Deus ele não quer que vocês comam. Por quê? Talvez porque Deus é invejoso, talvez porque Deus não é assim tão bom. Afinal, será que Deus está falando a mesma verdade? E é interessante que aqui Eva não escuta mais o Criador, ela começa a escutar a criatura. Ela começa a duvidar do seu Criador, porque diz que lá em Tiago 1,14 está escrito que cada um é tentado de acordo com a cobiça que está no seu coração. Quando Eva ela olha para aquela árvore, aqui ela tem 3 reações. Primeiro, ela fica tentada pela beleza, a árvore é bonita. Depois, parece que a árvore ela tem um gosto agradável, sabe? Quando você olha aquele pedaço de picanha, você pensa, meu, isso deve estar gostoso. Ela olha para aquela árvore e diz, parece que é saborosa, parece que a sua textura é boa. E era desejável para ela obter discernimento próprio. Não buscar mais em Deus, mas nela mesma. Ela experimentar a vida, ela saber o que é bom, o que é agradável, o que é maravilhoso. Ela queria descobrir isso por conta própria. E o que acontece aqui é que depois que ela come desse fruto, também o seu marido come. Como eles eram uma só carne, eu acredito que aqui houve essa comunhão também, de um que cai e o outro cai junto. O que acontece é que os dois comem do fruto e os dois acabam tendo, então, uma vida diferente. Porque os seus olhos se abrem e o que vem para eles é discernimento. De fato, Satanás, ele mascarou a verdade de mentira. Havia um pouco de verdade, mas não toda a verdade. Eles obtêm discernimento, mas o que eles veem é vergonha. O que acontece é que eles começam a projetar o mal naquilo que era bom. Naquilo que para Deus era bom, eles então enxergam o mal. E é isso que faz com que eles então se enxerguem, vejam que estão nus e venham se esconder, porque diante daquilo que antes era bom, agora eles têm que se esconder, e eles têm que tapar, eles têm que se vestir, eles colocam suas roupas. Entenda isso, eu não estou dizendo aqui que andar pelado por aí é uma coisa boa, não é isso. A questão é, antes eles viviam numa época de inocência. E a inocência fazia com que eles pudessem viver
de uma maneira, uma perspectiva diferente. Hoje, nós que somos adultos, já somos crescidos, nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Mas o que acontece com uma criança? Se às vezes uma criança está de frente para outra, e às vezes ela até pode estar nua, pode estar pelada, ela pode nem se importar com aquilo, porque ela está numa época de inocência. E aqui eles perdem a sua inocência, eles perdem a perspectiva de Deus, eles começam a ter uma própria perspectiva. Não é mais agora eles julgar as coisas pelo caráter de Deus, eles julgam as coisas pelo seu caráter e julgam a Deus pelo seu caráter. E é isso que explica todas as guerras que nós temos no mundo hoje e como é que a natureza ela está tão destruída. Falamos tanto, de globalismo, de crescimento econômico, do quanto que hoje estamos desmatando as florestas, estamos machucando as pessoas, acabando com direitos humanos e não sei mais o que. Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos mais a perspectiva de Deus a respeito do mundo e das pessoas e de qualquer outra coisa, nem de nós mesmos. Nós temos a nossa perspectiva. Porque nós buscamos discernir o que é certo e o que é errado. E o que acontece é que quando nós buscamos isso, fazemos isso com o nosso caráter. E o nosso caráter não é o caráter de Deus. E quando fazemos as coisas pelo nosso discernimento, nós podemos machucar outras pessoas e aí nós acabamos com os propósitos iniciais da criação. Como é que pode uma árvore que antes poderia servir para dar a sua sombra, agora se transforma em um instrumento de guerra no mundo dos homens, para matar outras pessoas? Como é que pode que toda a nossa criação, nosso caráter, que antes era voltado para Deus, para o relacionamento, para o amor com Ele, para uns com os outros, agora se torne tão egoísta, tão egocêntrico e machuque outras pessoas? Então nós temos aqui uma queda que acaba com o homem na sua integridade. Diz que quando eles percebem a presença de Deus, eles se escondem no meio das árvores, porque eles não suportam mais estar diante do caráter de Deus. É interessante, eu li aqui num texto que Deus o busca, o ser humano, não porque esteja separado do seu conhecimento, mas porque ele está separado da sua comunhão. O homem estava distante de Deus agora. E aqui, por isso que Deus o busca, por isso que ele vai até o seu encontro. Porque agora o homem não tem mais esse acesso a Deus. Ele perdeu, porque ele não está mais sob o caráter de Deus, ele está sob o seu próprio caráter. Eu tenho segurança de afirmar aqui, assim como Lutero também disse, que a partir do momento da queda, o homem perde o livre-arbítrio. Ele está sob o arbítrio do pecado, sob o arbítrio do seu erro. Ele agora não decide mais as coisas justamente porque ele quer, ele pensa que decide porque ele tem poder, mas a verdade é que o pecado tem o poder sobre a sua vida. Antes ele agia sob o discernimento de Deus, por causa da orientação de Deus, mas no momento que há queda no mundo, ele perde esse arbítrio e passa então a viver escravo do pecado, que é o que a Bíblia nos relata, que nós nascemos escravos desse pecado. Através do pecado de um, entrou a morte no mundo. E nós vamos ver depois as consequências da queda, o que isso acarretou para o homem, para a mulher, também para a serpente. E nós vamos ver que o homem e a mulher tiveram que ser afastados da árvore da vida, porque eles não poderiam viver eternamente pecando. Deus não permitiria isso e faz isso como um instrumento da sua misericórdia, para que esse pecado tivesse fim. É interessante ver que antes da queda, o homem olhava para Deus com um amor, vendo que Deus era amoroso com ele. E a partir da queda, o homem pensa que Deus é invejoso com ele. O que antes ele via como serviço, como uma maneira de estar se relacionando com Deus, agora ele vê como escravidão. A nossa visão depois da queda sobre Deus e sobre o mundo, ela mudou. Ela ficou manchada pelo pecado, desvirtuada por ele. Por isso que quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando muito mais do que atitudes pecaminosas. Não é simplesmente roubar, matar, destruir, ou seja lá o que for. Toda a nossa natureza está corrompida, a nossa visão a respeito de tudo, ela está manchada por esse pecado. Está totalmente caída. E o que acontece é a transferência da direção também. Antes o homem e a mulher buscavam a direção em Deus, e agora eles buscam neles mesmos. Por isso que quando nascemos, nós nascemos tentando achar o sentido da nossa vida, porque não podemos mais acessar esse Deus, não podemos mais entendê-lo completamente. E por isso nós queremos buscar em nós as respostas. E o que acontece é que agora, como senhores de si mesmos, eles não poderiam mais partilhar dessa vida com Deus. E aí vem as minhas perguntas do texto. Por que será que Deus criou a serpente? Pois bem, se eu fosse tentar só no texto bíblico achar uma resposta para isso, talvez eu não encontraria.
Mas, como eu disse, nós temos que olhar todo o contexto. Deus havia criado todas as coisas de uma maneira perfeita. Quer dizer que até o Satanás, dentro da criação de Deus, tinha um propósito. Nós temos várias interpretações. Ouvimos falar, por pessoas que Satanás talvez foi um anjo de luz que viveu com Deus lá nos céus e que depois caiu. E ele pecou arrastando consigo não sei quantos terços de anjo junto com ele. Primeiro que essa interpretação bíblica, eu tenho algumas questões em relação a ela, porque ela é uma interpretação que se baseia muito nos textos apócrifos e também em textos bíblicos que estão falando a respeito e de textos bíblicos que estão falando a respeito do exílio babilônico, assírio, falando de reis e de autoridades daquela época e não diretamente de Satanás. A única coisa que eu posso dizer a respeito de Satanás dentro da Bíblia é que Satanás ele tinha um propósito dentro da criação. Qual o seu propósito? Talvez é desconhecido para nós. Eu também não sei o propósito de Deus para toda a criação. O que nós sabemos é qual é o nosso propósito dentro da criação. E aí vem a segunda pergunta. O homem estava destinado a pecar? A resposta, olhando para os textos anteriores, é não. O homem estava destinado a andar e viver com Deus. A viver e cuidar da criação de Deus. A ser aquele que iria gerar a ordem dentro da criação, aquele que iria administrar aquilo que Deus havia dado, aquele que foi criado para estar em harmonia com esse Senhor e com os outros. Infelizmente, nós vemos que o que acontece depois da queda é que o destino do homem ele acaba sendo manchado com a marca do pecado. Tanto que para isso nós sabemos que é o propósito da vinda de Jesus é restaurar o homem e restaurar a criação. E a terceira pergunta é, Deus sabia que tudo isso estava para acontecer? Sim. Eu creio que Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E se Deus sabia que todas essas coisas iriam acontecer, por que será que Ele deixou essas coisas acontecerem? Será que se eu soubesse que algo ia se quebrar, algo não ia dar certo, eu ia fazer isso ainda assim? Eu posso dizer a vocês uma coisa a respeito de Deus. Quando nós lemos lá em 1 João 4, versículo 8, que Deus é amor, quer dizer que tudo o que Deus faz vem de um Deus amoroso, que é, em essência, amor. Como Deus deixaria de criar o mundo se Ele é amor? Se Deus é amor, quer dizer que mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo que Ele poderia perder o relacionamento com o homem, mesmo sabendo que as coisas poderiam dar errado, ainda assim Ele investiu, porque Ele amou. E Ele tanto amou que também já tinha um plano para isso. A Bíblia nos diz que antes da criação, o Logos já estava com Deus. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus já estava presente lá no início. E depois que a criação ela vem à tona, que a queda também acontece, Deus ele exerce o seu plano de salvação através de Cristo, e é isso que nos traz de volta para Ele. Tanto que nós sabemos que depois, quando nós acabarmos de ler a nossa Bíblia aqui em Apocalipse, também existe um novo céu, uma nova terra, um lugar especial preparado para Deus. Deus ele tinha um plano A, ele tinha um plano B, ele sabia que nada escaparia do seu plano. Deus ele criou tudo com uma ordem e ele criou tudo com um propósito, mesmo sabendo das coisas que aconteceriam. Se eu puder usar um exemplo da minha vida, eu posso dizer, quem sabe é a mesma coisa que você ter um cachorrinho na sua casa. Você sabe que o cachorro vai fazer bagunça, você sabe que você vai ter que gastar dinheiro levando ele no médico, comprando ração. Mas não é bom ter um cachorrinho? Ter um cachorrinho, eu digo por causa da companhia, por causa do amor que você sente. Por mais que você pense, puxa, vai dar despesa, vai dar trabalho, ainda assim você tem. E nós somos seres humanos, nós temos empatia por animais. E isso é uma coisa tão básica da gente. Então, se nós conseguimos amar coisas pequenas, como Deus deixaria de nos amar? Por que Deus deixaria de nos ter e de nos criar? Se Ele é completamente maior do que nós em amor. E nós não somos cachorrinhos. Como a Bíblia mesmo diz, nós temos muito mais valor do que os próprios pássaros. E se nós temos, será que Deus deixaria de cuidar de nós e de nos amar ainda assim? Então, uma coisa ainda que eu quero ressaltar são os paralelos que essa passagem bíblica me mostra, onde que Deus ele havia criado as coisas com a ordem da sua palavra, através do verbo, através da sua voz. Também Satanás com a sua voz veio para desvirtuar o mundo, onde também os seres humanos tinham chamado para humildade. Agora
a queda faz com que essa humildade se converta em orgulho. Em vez de se sujeitar a Deus, os seres humanos quiseram se tornar Deus. O que antes era um relacionamento com Deus se tornou inimizade. E aonde antes havia alegria, se tornou vergonha. Isso explica o nosso mundo. Isso explica porque nós somos do jeito que somos. Isso explica porque, ainda que nós tentemos com todas as nossas forças, com líderes e com recursos, dinheiro, guerras, estabelecer a paz, nós nunca conseguiremos ter uma paz verdadeira. Enquanto nós vivemos distantes de Deus, nós não teremos paz no nosso mundo. E a base para todo secularismo, para todos os desastres, está no afastamento de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nós vamos nos destruir, com mais desrespeito vamos tratar uns aos outros, mais orgulhosos seremos e mais seremos desrespeitosos com a criação e para as outras pessoas. A cura para tudo isso está no relacionamento com Deus. E é por isso que Deus, ainda que houvesse criado um homem e mulher sabendo que a queda poderia acontecer e iria acontecer, Ele tinha um plano para aproximar-nos de novo dele. E é nesse contexto que Jesus vem ao mundo, para tirar o pecado. Jesus veio ao mundo para nos restaurar, para nos dar uma nova vida, para botar o selo do seu Espírito sobre nós. E se Jesus fez isso, Ele fez isso porque nos ama e nos quer bem. A conclusão desse texto bíblico é: nós nunca poderemos ter um mundo de paz enquanto nós andarmos longe de Deus. E nós nunca poderemos esperar paz nesse mundo enquanto esse mundo não estiver entregue nas mãos desse Deus. Quando as pessoas confessarem o Senhor Jesus, quando dobrarem os seus joelhos diante dele, com certeza haverá paz. Mas a Bíblia mesmo testemunha, isso não virá até o fim dos tempos, até que todas as coisas se encerrem. A Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará, conforme vamos nos aproximando do fim. Ainda assim, terá a Igreja de Cristo, terão aqueles que estarão prostrados diante desse Jesus. E embora a gente não possa agora colocar o céu nessa terra, voltar ao Éden, nós nunca mais poderemos voltar ao Éden, de acordo com a Bíblia, né? Neste mundo, somente pelo poder de Deus, Ele nos dá uma nova terra, uma nova criação. Então, a única coisa que podemos fazer agora como cristãos é tentar sanar as dores do mundo com aquilo que a gente pode fazer. Nós temos nas nossas mãos aqui ferramentas para poder ajudar as coisas a ficarem melhores. Nós temos recursos financeiros, nós temos palavras, atitudes cristãs que podem transformar o nosso mundo e devemos usar isso para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e para que possamos ajudar na manutenção da criação. Nós ainda temos um dever. E acredito que o que Jesus faz é restaurar-nos para a posição que nós estávamos aqui em Gênesis 2, daquelas criaturas que são chamadas para cuidar da criação, daqueles que são chamados para cuidar uns dos outros. Nós vamos achar o senso da nossa vida, achar o propósito da nossa existência em Deus. Fora dele, nós não temos nada. Se nós queremos que esse mundo fique melhor, nós temos que ouvir a voz da verdade, parar de ouvir a voz do inimigo, a nossa voz interior. Se você tem uma imagem de ti mesmo quebrada, busca saber qual é a voz de Deus para ti. Se você tem problemas no seu relacionamento com as outras pessoas, busca a vontade de Deus dentro do teu relacionamento. Eu tenho certeza que quando nós nos relacionarmos e buscarmos a esse Senhor, nós teremos uma vida que é conforme a sua vontade. Vamos buscar a Deus a cada dia, vamos andar com Ele neste caminho. Amém.